estava falando, nesse primeiro momento, eu acho que o Dorival Júnior é a melhor escolha para o Corinthians. Melhor, disparado. Ah, mas por que você fala isso, Paulo? Por que o Corinthians é melhor e para outro time não é? Porque pelas condições e pelo time que o Corinthians apresenta hoje. Vocês entendem? O Corinthians hoje ele tem um time já pronto. Ele precisa do que? De um técnico que tenha uma capacidade de argumentação muito boa, no sentido de, ó, cada um vai jogar na sua parte, na sua área ali, no esquema de jogo, sem inventar, sem. E aí, nesse primeiro momento, aquilo que as pessoas falam, quando o Dorival foi lá pro Flamengo, ao pessoal, porque o Dorival, ele só sabe fazer o arroz com feijão, não sei o que e tal. Naquele primeiro momento, o arroz com feijão funcionou. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, né? E depois ele acabou saindo os caras não renovaram o contrato com o Dorival saiu, todo mundo ficou meio chateado, né? Eu creio que boa parte aí dos torcedores aí de uma forma geral questionou, como é que pode, o treinador foi campeão e tal. Aí vocês veem, o treinador do Corinthians também foi campeão há 20 dias atrás e foi demitido. Então, pessoal, é muito complicado falar sobre essas coisas. Por quê? Porque cada time é uma realidade, cada realidade não tem como a gente tem que saber o nosso aqui, né? E hoje o Corinthians, eu acho que o Dorival é melhor do que o Tite. Por quê? Porque o Dorival, ele tem um poder de argumentação e trabalhar com estrelas, assim como demonstrou lá no Flamengo. Depois ele veio no São Paulo também, estava difícil para ganhar alguma coisa, tinha questão de administrar o grupo em si. E ele conseguiu fazer, ele conseguiu administrar, conseguiu ser campeão no São Paulo também. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, o Dorival, ele não é um treinador, tá? Eu quero que você me entenda, não é um treinador para ficar anos. Eu não vejo o Dorival assim 3, 4, 5 anos no clube. Se bem que no futebol atual brasileiro, qual técnico que fica 3, 4, 5 anos tirando o Abel, tirando o Vojvoda lá do Fortaleza, o Renato Gaúcho que ficou 3 anos e pouco lá no Grêmio, depois foi demitido. Qual é o técnico? São pouquíssimos técnicos que têm essa envergadura, essa condição. Porque assim, ó, para você ficar muito tempo, e aí é uma coisa que eu tenho reparado, para você ficar muito tempo tem que ser feito como o Palmeiras faz. O que o Palmeiras faz, Paulo? Renovação de grupo. O Palmeiras está renovando o grupo, e aí você para. Porque assim, ó, há um desgaste normal, né? Imagina você no dia a dia lidar com pessoas que têm um salário muito alto, uma badalação muito grande. Imagine você lidar com Memphis 3, 4 anos. Você não consegue. O cara já está grande hoje. Então, assim, mas se você ficar um ano, o cara volta a jogar em alto nível, como ele já está voltando, né? Ele ficou um tempo parado, está voltando a jogar, já foi convocado para a seleção. Então, assim, imagine o Dorival, ele consegue pôr esse cara lá em cima, o Corinthians consegue vender ele e consegue tirar o dinheiro que investiu. E aí você vai falar assim, pô, Paulo, mas você tá querendo que o Corinthians venda o Memphis e tal? Gente, futebol, transação de um time para o outro, venda de jogador, saída, entrada, volta de jogador, isso aí movimenta o mercado financeiro do futebol, eu tô falando. Então, às vezes você tá com um jogador que ele precisa. Então, agora, então você falou que o Dorival nesse primeiro momento ele é bom, e por que ele não é bom no segundo momento? Porque o Dorival ele tem uma extrema dificuldade de criar outros estilos de jogos com jogadores que não tem no grupo. Como assim, Paulo? Vou explicar melhor essa situação. Imagina que o Corinthians ele não tem um lateral esquerdo, mas tem um cara no grupo que ele pode puxar para a lateral esquerda. Ele tem essa dificuldade. Eu não vejo isso no Dorival. Eu vejo o Dorival fazendo um arroz com feijão, mas não fazendo esse tipo de situação. Eu nunca vi o Dorival fazendo. Então, assim, eu preciso avaliar daqui para frente. Não sei também se ele quer fazer isso, tá? Acho que também tem como você ir na Série B, contratar um lateral esquerdo, às vezes tem um lateral esquerdo lá bom e você trazer pro Corinthians e de repente ganhar dinheiro com esse jogador.
eu não vejo necessidade de você também ficar. Agora, é lógico, tem jogador que ele quer jogar, ele quer ser titular. Então, se esse jogador quer ser titular, ele automaticamente ele vai querer jogar onde você colocar ele. Né? Eu acho que o jogador brasileiro, quando ele vai para a Europa, a não ser o Neymar, outros jogadores que saíram do Brasil já com um nome muito grande, quando ele chega na Europa, vou dar um exemplo para vocês: Daniel Alves. Daniel Alves, quando ele saiu do Bahia, que ele foi para a Europa, foi para o Barcelona, ele era meia. As pessoas, não, porque ele quer jogar de meia no São Paulo. Ele era meia quando ele saiu do Bahia. Só que quando ele chegou lá, não tinha como jogar no meio. Então o que ele fez? Foi jogar na lateral. E você pode ver que o Dani Alves era só passe ali, só passe açucarado pro Messi. Quantos passes ele não deu pro Messi fazer gol? Mas por quê? Porque ele já tinha aquela bagagem de meia. Então ele foi para lateral. Então isso aí foi uma coisa que foi colocada lá na Europa, lá na Espanha. Então o jogador quando sai daqui, agora é lógico, tem muito jogador que ele sai daqui, vai para a Europa, ele abre mão de jogar de onde ele joga para jogar numa outra posição. Mas aqui no Brasil, cara, o cara ele é um jogadorzinho muito meia boca, mas ele não abre mão de jeito nenhum. Já vimos quantos casos assim, né? Uns falam que é personalidade, outros falam que é burrice, né? Porque se você pode estar jogando num time como o Corinthians, que é um time gigante, e sendo visto pelo mundo inteiro, né? Bom, pessoal, se vocês assistiram até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de dar um joinha e se inscreva no canal também, dá um apoio aqui pra gente também, pra gente continuar firme. E vamos continuar, é claro, mas dá aquele apoio. Eu sei que você assiste o vídeo e não é inscrito ainda no canal, então se inscreva no canal, tá bom?